Olá, meus irmãos, Shalom Lahem, paz seja convosco. Essa paz, ela precisa ser inalterável, né? A palavra Shalom, no contexto bíblico, no contexto judaico, é uma paz inalterável. Possa acontecer coisas, possa ocorrer situações calamitosas, pouco importa. Essa paz ela não pode ser removida por nada. As circunstâncias, né, as interferências externas e internas não podem tirar essa paz para um judeu. Ele convivia com guerras, com tribulações, com opressões de outros povos, e a ideia de paz da Shalom para o povo hebreu é uma paz inalterável, uma paz que não se altera por circunstâncias, por interferências externas, por opressões, por calamidades, por circunstâncias ruins, né? Como aquele texto de Abacuque que você conhece bem, né? Que ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê os seus frutos, ainda que nos currais não haja gado, mesmo assim bendirei e louvarei o nome do Senhor, né? Então é uma paz que não é inalterável. Essa é a paz que precisa estar no nosso coração, além da circunstância, além do momento que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê uma palavra para o nosso coração no curso desse domingo, desse dia. Se você está em culto, nunca esqueça disso. Culto é estar na presença do Senhor de maneira constante. Culto tem implicações com a própria vida diária. Tudo que você fizer são atos de culto. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Poderão passar os céus e a terra, porém as tuas palavras não passarão. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, porque a tua bondade, a tua benignidade dura para sempre. Te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor. Temos motivos para comemorar mais um dia. Estamos com vida, estamos, Senhor, desfrutando de saúde. E mesmo se não desfrutássemos de saúde, ou mesmo, Senhor, se nós não tivéssemos despertado por mais um dia, louvado seja o teu nome. Senhor, nossa vida não está presa a essa existência. Aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo e que nós sejamos, Senhor, neste curso desse dia, portadores da Shalom, portadores desta paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esther capítulo 4, o versículo de número 13. Vamos ler do versículo de número 13 ao versículo de número... apenas 3 versículos, vamos ler. Eles falam assim, Esther 4, 13 e 14. Vamos ler 13 e 14, pronto, dá um entendimento melhor. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerás. E quem sabe que para esta conjuntura como esta, é que fostes elevadas a rainha? Perdoe, esqueci o óculos em casa. Ali. E agora uma dependência de óculos, né? Mais do que nunca. Então, esse texto, ele está incorporado a um contexto, a um enredo, a uma história, e assim é todo o texto bíblico. Não se pega texto isolado e o interpreta à luz do seu bel prazer. O texto precisa ser compreendido à luz de todo o seu corpo, né? O seu contexto. E nesse sentido, nós estamos falando da rainha Esther, aqui nesse episódio,
já uma rainha. Esther era uma jovem muito bela, né? Conhecemos a história, você também conhece. A primeira rainha, que foi Vasti, ela foi deposta do seu cargo porque ela se omitiu em desfilar para o rei e os seus principados, né? Aqueles que faziam parte aí da corte do rei, enfim. Ela se negou num banquete, numa festa de dias, né? A festa persa durava dias, e o rei e os demais já estavam aí com o coração aquecido de vinho, né? Estavam já bêbados, vamos dizer um termo pesado assim, e a rainha Vasti, se negou a se expor, a desfilar, a se submeter ao bel prazer do rei de mostrar a beleza da sua rainha aos demais. Isso foi uma ofensa muito grande, a ponto de haver uma agitação no próprio reinado, né, do rei persa aqui. E o rei, ele então cogitado, né, houve uma cogitação de despor, né, tirar a autoridade da rainha Vasti, né, que ela fosse desposta do seu cargo, e assim foi. Porque qual era a questão aqui? É que se isso fosse propalado, se a atitude de Vasti fosse propagada, fosse disseminada, se chegasse aos ouvidos de todo, como já tinha chegado aos ouvidos de todo o império, todos os súditos, aquilo poderia haver então uma ofensa geral, porque qual era a ideia? Ofendeu o rei, ofendeu todos os príncipes, né? Todo o principado, todos aqueles que cercavam o rei, e as esposas desses príncipes fariam a mesma coisa, como tendo Esther como modelo, né? Esther teve uma atitude, isso poderia influenciar as demais mulheres do reino, né? Então, a preocupação dos príncipes era justamente esta: as nossas esposas farão a mesma coisa conosco. Isso é um mau exemplo. Então, a rainha Vasti precisa mesmo ser desposta do seu cargo, né? Deposta do seu cargo. E assim foi. E aqui estava no contexto várias moças que foram chamadas então para substituir a rainha Vasti, né? Foi feita uma convocação, né, em toda a região, toda a província, e nas províncias ligadas ao reinado persa, e assim trouxeram várias moças belas, né? E entre essas moças belas, né, havia então alguns reinos que eram vassalos, que estavam sob o domínio persa. Inclusive nessa ocasião estava a Judéia sob o controle dos persas, né? Sob o domínio dos persas. E aqui trouxeram então várias moças, e entre elas a jovem Esther, muito linda, muito bela. E entre as moças o rei se agradou de Esther. E Esther então, a partir daquele momento, teve todo um cuidado especial, todo um cuidado estético, todo um cuidado próprio a alguém que daria assistência ao rei, ou que seria parte do harém real, ou que poderia ser até a rainha, e assim o foi. E o texto vai nos mostrar que Esther, por sua beleza, pelas circunstâncias, acima de tudo por Deus, que controla as circunstâncias, que controla os fatos, que move todas as coisas pela palavra do seu poder, colocou Esther como rainha. O que aconteceu então, o que segue agora, é todo um enredo de angústia e de tristeza, porque havia, na verdade, um príncipe, na verdade, o segundo homem do reinado, chamado Amã. Amã era o segundo homem do reinado persa, e ele estava angustiado com o tio de Esther. Esther não tinha pai e mãe, ela foi criada por Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz. Vamos usar aqui o nome de Mardoqueu. Então, Mardoqueu não se curvava diante do segundo rei, vamos dizer assim, do segundo príncipe maior, do príncipe mor do reinado, do reinado da Pérsia. E quando o Amã passava com seu lindo cavalo, né, com aquela postura majestosa,
aquele porte majestoso, com toda aquela pompa que é natural de um príncipe, né? Da estipe de Amã. E Mardoqueu não se curvava, não se inclinava. E aquilo angustiava, aquilo criava uma certa revolta, uma certa raiva em Amã. Tanto que nós vamos ver na circunstância que Amã criou meios, uma forma para prejudicar o povo judeu, o acusando de não ser obediente aos decretos do reino, do rei persa, e que por meio disso ele criou meios e artifícios para prejudicar toda a etnia judaica. E isso chegou aos ouvidos do rei. Na verdade, ele fez o rei assinar com seu sinete, com seu anel, assinar um decreto de extermínio de um povo rebelde que estava na província da Pérsia e que precisava ser eliminado porque era um povo rebelde e que não trazia benefício para a Pérsia. E com esse argumento de que os judeus precisavam ser exterminados e que judeus eram um povo inimigos, né? Mardoqueu conseguiu então, com a autorização do rei, determinar um dia de extermínio, né? E foi assim mandado cartas para todas as províncias ligadas ao Império Persa, dizendo que o povo judeu seria exterminado em determinado dia. E naquele dia determinado, o povo então seria vítima de extermínio, de violência, para que o reino da Pérsia fosse então livre daquela peste chamada povo judeu. E isso chegou então aos ouvidos de Esther. Nós lemos um texto aqui que nós acabamos de fazer uma leitura, e o seu texto vai nos mostrar que chegou aos ouvidos de Esther a situação do povo judeu, do seu povo. Esther era uma judia, estava ali desfrutando de todo o privilégio de uma rainha, e Mardoqueu então dá a ela essa notícia, dizendo a ela o seguinte: olha, você está aí bem acomodada e você não se importa com o que está acontecendo. Você não imagina que... Você acha que você vai estar bem, vai ficar bem depois que descobrirem que você é uma judia, assim como nós? Você acha que você vai ser poupada? Você acha que vai estar tudo bem para você? Você acha que você também não vai ser eliminada juntamente conosco? E digo a você, será que Deus não te colocou, a circunstância não te colocou, Deus te colocou, a conjectura, os fatos contribuíram para que você se tornasse uma rainha? Será que não foi para este momento do qual estamos vivendo que você se tornou uma rainha? E assim foi essa mensagem aos ouvidos de Esther, e ela entendeu e ela deu resposta ao seu tio Mardoqueu, dizendo: ok, façamos o seguinte, reúna todo o povo, não coma e não beba por 3 dias. Eu e as minhas donzelas, né, lembrando que uma rainha tinha as moças da corte, né, que fazia toda aquela companhia, todo aquele cortejo, e Esther então tinha essas moças que a serviam. Isso era comum de toda a rainha. E Esther então ela conclamou e convocou um jejum aqui, para que essas moças não comessem nem bebessem juntamente com ela por 3 dias. E assim Mardoqueu e os demais da nação judia, né, judaica, melhor dizendo, eles não comessem nem bebessem por 3 dias. E assim foi. Muito bem. E o texto vai nos mostrar que eles jejuaram e oraram por 3 dias. Já havia um dia marcado para o extermínio. Amã já havia, na verdade, feito tudo o que tinha que ser feito, preparado todo o contexto, toda a circunstância para que
Mardoqueu fosse prejudicado, inclusive fez uma forca de 52 côvados, 26 metros tinha a forca de altura, né? E ele queria então enforcar Mardoqueu em praça pública, né, para que ficasse como exemplo alguém que se rebelasse e alguém que não prestasse homenagem, né, não venerasse a segunda pessoa do reino. No caso em questão era ele, Amã. Muito bem, o texto vai nos mostrar que estava tudo determinado, a forca já tinha sido levantada, construída, e determinado dia a nação judia seria exterminada, a nação judaica seria exterminada. E assim Esther lutou, tentou chegar na presença do rei, né? E assim foi, marcou festa. Esther aqui ela teve uma estratégia brilhante, ela marcou alguns jantares, né? Pelo menos aqui 2 jantares, e nesses jantares aqui ela tinha como intenção de se aproximar do rei e colocar os fatos ao conhecimento do rei, a intenção de Amã para que o rei soubesse que o seu povo seria exterminado por ato de injustiça, por ato de crueldade de Amã. E assim o foi. Nesses encontros, nesses jantares, né, em que fora convidado também Amã como o segundo do reino, e ali na primeira noite tudo bem, na primeira noite foi um jantar, foi na verdade um encontro formal, bacana, gostoso, mas ela pediu ao rei que viesse uma segunda noite, assim como Amã. E o texto vai nos mostrar que nesse segundo encontro ela contou, ela colocou os fatos ao rei, porque ela estava angustiada e o rei notou isso. E ela colocou as intenções de Amã, e Amã ficou desesperado, né? Porque na verdade ele não esperava que ele fosse exposto naquela noite. E o rei nada podia fazer, porque no que se refere a livramento, pouco podia fazer, porque aquilo que o rei assinava com seu sinete, com seu anel real, não podia ser revogado. Mas foi-se colocado a seguinte estratégia: não se pode revogar um decreto, mas pode criar um outro decreto. E o outro decreto é que na noite de extermínio, na noite marcada para o extermínio, o judeu se defendesse, que cada judeu pudesse ter o direito de se defender. E assim foi. Foi mandado cartas com o sinete do rei, né, com o anel do rei, para que naquele dia cada família, cada homem, pai de família, cada judeu se defendesse. E assim foi. Resumindo aqui, no dia marcado para o extermínio, Deus deu vitória ao seu povo. Aqueles inimigos foram destruídos. Amã, que levantou uma forca para o próprio Mardoqueu, ele foi enforcado nela. Ele foi colocado nela, exposto de maneira pública, e a forca que ele fez serviu para a sua própria ruína. O rei ficou irado, né? Obviamente, quando soube das más intenções, ele notou as más intenções de Amã e decretou que Amã fosse enforcado naquela forca que ele mesmo construiu. Qual é a mensagem que fica para nós aqui? O Deus que nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus que nos suscita livramento, é um Deus que nos guarda, é um Deus que move circunstâncias, um Deus que move fatos e que move pessoas a favor dos seus filhos. Você veja que Esther, havia várias moças lindas e Esther foi escolhida para ser a rainha, para justamente ser um meio, um caminho, um instrumento de livramento para o povo judeu. Hoje
século 21 ainda se celebra esse dia chamado Yom Kippur, né? O dia do livramento para o povo judeu. E é interessante que Deus move coisas e pessoas para abençoar o seu povo. A gente percebe que nesse contexto, no enredo, né, como Deus mantinha o controle de tudo a todo momento. O povo foi livre, foi liberto, houve um livramento nacional, porque havia as mãos de Deus controlando todas as circunstâncias, Deus colocando e controlando todas as pedras daquele cenário, daquele tabuleiro. Meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Aconteça o que acontecer, há um Deus fiel. Lembra da palavra amém? Elohim é Deus e fiel, né? Melhor, Elohim é rei e fiel. Então, aconteça o que acontecer, né? A palavra amém, você pode dizê-la a toda circunstância, a todo momento. Amém não é só para as coisas boas, né? A gente fala amém só para as coisas boas, mas a palavra amém é um acróstico, na verdade, né? É uma sigla, né? Amém significa Elohim é rei e fiel. Então você possa dizer amém para momentos bons, para momentos ruins, porque pouco nos importa se estivermos nas mãos de um Deus que controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Shalom é a paz que não pode ser removida do seu coração. Shalom é a paz que não pode ser retirada, aconteça o que acontecer. Esse contexto nos mostra isto. A paz não pode ser retirada por nada. As circunstâncias, os fatos acontecem para nos tirar a paz. Mas há um Deus no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Deus é um Deus que cuida, um Deus que suscita livramentos para aqueles que nele esperam. Os que esperam no Senhor são como monte de Sião, que não se abalam, mas que permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que Deus possa te suscitar livramentos em dias difíceis. Que o Senhor possa lhe abrir portas. E que você possa ver as mãos do Senhor naquilo que lhe preocupa. A preocupação aqui de Esther e do povo judeu era o extermínio daquela etnia. Vocês imaginam se isso pudesse, se isso acontecesse, se Deus permitisse que isso acontecesse, nós não teríamos nem mesmo o Salvador. Deus permitiu com que tudo isso acontecesse. Deus moveu toda a história do povo judeu em um dos fatos para que nós tivéssemos o Salvador. Jesus foi um judeu e precisava sair dessa raiz. Que Deus venha te abençoar. Deus controla todas as coisas. Deus enxerga o oculto e o escondido. Não se preocupe. Só confie nele. Caminhe confiando nele. O justo viverá por fé. Caminhe na fé. Nós andamos por fé. E quem anda por fé não anda por vista. Anda por fé. Caminha confiando no Senhor. Que Deus guarde a sua vida e que te sustenta com a sua boa mão. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade dura para sempre. Quero abençoar o teu povo, Senhor, nesta manhã de domingo. Quero impetrar a tua graça e a tua bênção na vida do teu povo. Que não falte a tua paz. Que não falte, Senhor, a shalom. Uma paz inalterável, que nada pode mover isso do nosso coração. Se quer externa, quer interna, nada pode tirar essa paz que foi nos introjetada por meio do seu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, oramos e te agradecemos. Estenda suas mãos, por favor. Ao despedir, dizemos assim: que a graça de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. A Igreja de Cristo diga amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Muita saudade.